Em nome de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Malhada, Estado da Bahia, primeiro período legislativo de 2016. Solicito o vereador, primeiro secretário, Manuel Messias Leal, para que faça a leitura da sessão anterior. Solicito o vereador Manuel Messias Leal para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Dando continuidade à nossa sessão, declaro aberto o primeiro expediente, de acordo com o artigo 132 do regimento interno desta Casa, onde apresentaremos o parecer prévio que opina pela aprovação porque regulares, porém com ressalva, das contas da Prefeitura Municipal de Malhada relativa ao exercício de 2014. Desta forma, na próxima sessão, entraremos com a primeira discussão. Mediante a primeira discussão, segunda sessão, votação e aprovação do parecer prévio das contas do exercício de 2014. Cada um dos vereadores já tem em mãos a cópia do parecer e das considerações. Temos também o edital número 1 de 2016, desta Casa Legislativa, onde os vereadores indicam ao Executivo a criação do plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos municipal de Malhada. Sabemos que esse ano se trata de um ano eleitoral e é um projeto que não pode ser tramitado nesta Casa Legislativa, mas sabemos também que, se for de interesse da gestão, o projeto pode estar sendo já começado a ser elaborado para que no ano todo ele entre nesta Casa Legislativa para ser aprovado, deixando bem claro que é de grande interesse de todos os servidores públicos do município de Malhada. Temos aqui um ofício da Codebas, recebido agora no dia 14/6, onde vem retratar da doação em ano eleitoral em virtude de uma decretação do estado de emergência exercida e admitida pelo artigo 10, pelo inciso 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, onde cumprimento a Vossa Excelência, a Presidente desta Casa, valendo-se do presente para comunicar que a Codebas realizou a doação de bens do seu patrimônio no presente ano para o município de Malhada, onde temos em anexo, haja vista a decretação da situação do estado de emergência, objetivando com isso mitigar os efeitos da seca e da estiagem, fortalecendo ademais a agricultura familiar e contribuindo para a superação da situação de tal adversa que tem fulminado lavouras, criações e até mesmo seres humanos. Temos aqui em mãos, em anexo, o termo de adesão, que entre si celebra a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, a Codebas, e o município de Malhada, estado da Bahia, na forma abaixo.
de forma que esta Casa Legislativa vai estar entrando em contato com o senhor Abel Nascimento dos Santos, superintendente da Regional da Codevasf de Bom Jesus da Lapa, onde a gente vai estar solicitando na íntegra o processo de doação e as pessoas que estão listadas para receber esse material doado. Nós também aqui do Ministério Público Federal, recebido também no dia 14/6, deu entrada nesta casa, da Procuradoria da República do município de Guanambi, a Sua Excelência, a senhora Marina Consorte, procedimento preparatório 14009-002-14-2006-2001, recomendação número 55, cumprimento encaminhado a Vossa Excelência, cópia da recomendação 55 de 2016, para fim, ciência e divulgação. Vários municípios baianos têm recebido precatória da União referente a diferentes pretéritas de repasses da complementação federal do então Fundeb, atual Fundeb, quanto ao período de 1998 a 2003. Quanto ao tema, tem se levado duas questões relevantes. A primeira, em relação à destinação da verba. A segunda, em relação ao valor e a forma de cálculo dos honorários advocatícios contratuais. Isto é, os que são pagos além dos honorários sucumbenciais já recebidos pelos advogados ou escritórios de juízos. De destinação dos recursos recorrentes de condenação da União com insuficiente complementação do Fundef da finalidade vinculada à educação. Se o motivo da condenação foi que a União, no passado, fez depósito insuficiente na conta vinculada do Fundef, então o destino dessa diferença é que agora se receba deve ser, por imperativo lógico e jurídico, a própria finalidade do Fundef, para recompor o débito dos depósitos pretéritos. De forma que o Tribunal de Contas do município da Bahia tem um entendimento pacífico, que é de ilícita a fixação de contratos advocatícios em que, além de honorários sucumbenciais fixados pelos juízes, o escritório ganha também um percentual de proveito das causas. Dessa forma, defendendo qualquer valor, sendo a remuneração do contratado, inclusive os honorários pelas recompensas devidas pela parte vencida dos montantes, determinada pelo juízo da sentença condenatória, não é admissível a celebração de contrato pela administração pública, onde esteja previsto que o contratado receberá titulação de remuneração percentual sobre as receitas auferidas pelo ente por ações administrativas ou judiciais executórias proibidas pelo contrato. De forma que, segundo a informação do Ministério Público, a gestão administrativa, a gestão do executivo, não pode estar pagando contratação eventuais judiciárias com recurso do Fundeb, sendo que o mesmo já se trabalha pela prefeitura, pela gestão, e aí ele não tem direito de estar recebendo essas remunerações. Quero aproveitar aqui ainda o primeiro expediente, esclarecer que na quarta-feira, diante das divulgações de redes sociais e da imprensa regional em relação à questão do recurso, do repasse destinado à unidade da construção de uma atenção especializada em saúde, bastante divulgada, todo mundo já tem ciência no município, não só no município, mas em toda a nossa região. Fui atendida nesta quarta-feira
pelo senhor Antônio Sérgio Bento Moreira, gerente executivo do governo da filial, onde veio a confirmar o cancelamento, tendo em vista que não foram atendidas as condições suspensivas expostas nos referidos contratos. O que eu gostaria de estar deixando bem claro é que, da mesma forma, eu encaminhei o ofício para o prefeito municipal. Nesse ofício, eu solicito que a gestão administrativa venha dar um esclarecimento a esta Casa Legislativa da real situação desse convênio. A gente vê muitas conversas paralelas lá fora que não é a realidade. Com mentira a gente não consegue nada. A gente tem que fazer as coisas com transparência, com clareza e mostrar realmente para a população a realidade do que está acontecendo. Por que isso? Porque só quem perde é a população. Nós que estamos aqui nesta Casa Legislativa temos por obrigação de ser transparente e mostrar para a população o que realmente está acontecendo dentro do município. Nós estamos aqui para defender o povo. Se nós que estamos aqui nesta Casa Legislativa para fazer o papel e representar a população junto ao Executivo, não tomar essas providências, quem é que vai tomar essas providências e resguardar o direito da população? Diante disso, é que eu venho aqui pedir encarecidamente, respeitosamente, não quero bater de frente nem ter um problema com o Executivo. Vamos deixar a mentira de lado. Mentira não vai levar a lugar nenhum. Eu falo isso porque eu tive nota aqui de uma publicação no dia 10 de junho, de um esclarecimento através de um site de uma pessoa que eu não vou nem citar o nome, porque se eu falar o nome vai me dar penal, de vontade de vomitar, que eu detesto falar de verbo. É um câncer que está aí acendendo a vela a Deus e outra para o diabo. Ao mesmo tempo que ele está aí junto com a administração, recebendo dinheiro pela gestão atual, ele está com contratação do outro lado também, do ex-prefeito Brasil. Não sei de que lado que ele está querendo jogar. Agora, se ele está achando que com isso ele vai atingir a vereadora Marina, ele está completamente enganado. Marina não tem telhado de vidro e nem rabo de palha para pegar fogo. Então, se ele for o suficiente, eu não vou falar aqui novamente. Esta Casa Legislativa está de porta aberta, o meu gabinete está de porta aberta para receber a ele e relatar tudo o que ocorre aqui dentro desta casa. Espero que quem esteja aqui presente pode estar passando isso. Já fiz vários convites a ele que ele viesse à casa. Não fique pegando isso de terceiros, porque isso não vai levar a nada e só vai ficar criando defundo dentro desta casa, junto ao presidente e os demais vereadores. E não é a intenção dessa vereadora. Falo que não é a intenção dessa vereadora, porque na minha declaração que eu publiquei, eu deixei bem claro que a Câmara Municipal de Malhada, através de sua presidência e de todos os demais vereadores, tanto de situação quanto de oposição, tem procurado colaborar efetivamente com a gestão municipal, executando as ações da melhor maneira possível. Eu não estou aqui jogando vereador de situação nem vereador de oposição contra. Eu não estou aqui criando caso para ele ficar de lá, criando e tentando denegrir a minha imagem. Eu não vou aceitar e, diante da situação, eu sou obrigada a tomar uma atitude defensiva, entrando a ter um processo contra ele. E quero justificar que essa nota que ele publicou não é verdadeira. Essa nota onde ele fala que o município de Malhada tem 2.400.000. Aqui, ó, o município possui 3 contratos assinados com a Caixa Econômica Federal para a construção do hospital, orçado em R$2.400.000. Outra coisa, não adianta também o executivo ficar dando desculpa que foi a Câmara, que foi o cartório e agora a desculpa é a vigilância sanitária.
A culpa é toda gerada da administração, de pessoas que estão à frente, que não têm competência de resolver o problema e colocar a coisa para funcionar. Não vamos ficar remendando as coisas. Ah, foi fulano, igual falou. De primeiro momento foi a Câmara. Depois foi o cartório. De primeiro momento foi a Câmara. Depois foi o cartório de imóveis. E agora é a vigilância. E qual vai ser a próxima desculpa? Qual vai ser a próxima desculpa? Nunca é a administração. As pessoas que estão à frente da administração, ela tem que ter, automaticamente, para ter resolutividade, ela tem que ter autonomia. Ninguém que está aí à frente da administração tem autonomia para resolver, a não ser que seja batido na tela pelo prefeito ou sinal pelo secretário de Finanças. E com isso, está atrapalhando a administração. As coisas evoluem, dificultando assim que a população tenha um atendimento como se deve ter. Então vamos parar com mentira. Mentira não vai levar a gente a nada. Isso aqui é mentira. Eu falo que é mentira porque eu vim para a Caixa Econômica Federal. Temos dois convênios. Um convênio de 790 mil, cancelado. Esse aí já não tem mais para onde correr. Então venho pedir aqui, encarecidamente ao prefeito, tenho aqui meus colegas vereadores de situação. Nós temos ainda em vigência um contrato no valor de 699 mil, que, conforme esse contrato que está aqui na minha mão, assinado pelo prefeito, a primeira vigência é condição suspensiva. O que é uma condição suspensiva? São documentações, certidões comprobatórias da titularidade da área e da intervenção e apresentação do projeto de engenharia. Ele tem um prazo para entrega documentária no contrato de 8 meses. A Caixa tem um mês para rever esse contrato. A administração pode entrar solicitando a prorrogação desse prazo por mais 8 meses. E aí a administração tem 1 ano e 6 meses para regularizar toda a documentação para dar entrada à Caixa Econômica e o projeto ser aprovado. Eu acho que é um tempo suficiente, gente. 1 ano e 6 meses, aliás. Se em 1 ano e 6 meses você não conseguir fazer um projeto, adequar ele à necessidade e às exigências da Caixa Econômica, para que a população do município seja beneficiada, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então, vamos deixar a mentira de lado, vamos falar a coisa na real. Mentira tem pé nas costas, nada fica escondido, vamos dizer a verdade. Então, nós temos aí 699 mil reais. Em vigência até o mês de junho de 2017. Sabemos que 699 mil não constrói o hospital. Eu quero encarecidamente pedir ao prefeito a possibilidade de rever essa emenda e solicitar ele. A vereadora Marina, que ele nunca comunicou nada a respeito do hospital, nunca me procurou, sabendo eu que sou vereadora da área da saúde, que ele poderia estar contando comigo como parceira, porque isso aí não é um benefício para a Marina, nem um benefício para o prefeito Gil. Isso é um benefício para o bem-estar do município de Malhada. Toda a população de Malhada precisa de um tratamento humanizado digno dentro daquele hospital. O hospital de Malhada, infelizmente, não oferece. Nós podemos modificar ele. Eu lembro que em 2014, Alfredo teve aí, que era superintendente da saúde junto a Cesário, dando uma olhada no hospital. E ele falou que o hospital de Malhada tinha condição de ter uma boa reforma e que de lá nós transformaria ele em um grande hospital. Inclusive o vereador Manuel Lissi estava do lado e até ganhou essa visita técnica da equipe da Cesário, da equipe da engenharia, junto com o superintendente Alfredo Bossotti. Tem toda a documentação, tem a planta pronta pela nossa digníssima, maravilhosa, a nossa a engenheira que Deus até no meu lugar,
dona Yara? Vamos pegar essa planta que está à mão da vereadora Marina. Vamos aproveitar esse projeto de 699 mil. Vamos fazer uma reforma decente dentro do Hospital de Malhada. Vamos adaptar o centro cirúrgico em uma unidade para um pré-parto, para evitar um ocorrido igual ocorreu sexta-feira passada dentro do hospital. O que eu estou pedindo não é nada demais. Eu não estou pedindo aqui para me proporcionar o meu nome. Eu não estou pedindo nada que venha me beneficiar. Eu só quero estar pedindo ao prefeito que venha sentar comigo e tentar, da melhor maneira possível, ver uma situação que a gente possa aproveitar essa emenda de 699 mil e buscar na ampliação e reforma do hospital. Em vez de estar batendo aí em uma ilusão, que a gente sabe que não vai sair do papel, que é a construção de um hospital novo, principalmente aonde é o ponto de referência onde ele quer ser construído. Não vou entrar em detalhes a mais, porque eu estou aguardando documentos comprobatórios. A Caixa Econômica fez um ofício solicitando a ele. O ofício já está aqui em mão, assinado, mostra a plenária, está aqui assinado e recebido por Antônio Sérgio Bento Moreira, gerente da filial da Caixa Econômica Federal de Vitória da Conquista, onde eu venho solicitar o esclarecimento dos dois processos referidos ao tributo à Câmara Municipal de Malhada. Pode ter certeza que o que eu falo, desde o início da minha gestão aqui como presidente dessa casa, é zelar pelo bem costume, pelo bom funcionamento, pela ética, pela moral e pelo respeito. Não só a quem a esta casa vem, como aos meus colegas e principalmente ao executivo. Não quero de forma nenhuma, hora nenhuma, estar criando atrito, porque atrito entre Câmara, Legislativo e Executivo não leva a nada. Só prejudica a população de Malhada. Então, vou estar retornando aqui novamente a esta casa e estar dando cada sessão que eu puder, eu vou estar dando esclarecimento e colocando a real situação. Marina é uma pessoa que detesta mentira. E mentira com Marina tem perna curta. Não adianta, porque eu não vou apoiar coisa errada momento algum. Estou aqui para apoiar no que eu sei que vai beneficiar a população. Agora, com mentira e com Marina não consegue nada dessa forma.